Tem pessoas que não vencem na igreja, estão lutando, estão perseverando, estão fazendo corrente, campanha, voto, propósito, mas não vê resultado porque ela ainda tem um espírito velho, o espírito fraco, o espírito da dúvida, o espírito do medo, o espírito da ansiedade, o espírito do desânimo, o espírito da murmuração. Então ela tem um espírito ou espíritos, isso não é agora espírito maligno não. Também tem espíritos que trabalham só para instigar o ciúme doentio, essas coisas todas. Mas aqui nós estamos falando do espírito da pessoa. Da pessoa. Agora já não é mais o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, mas não é dele que estamos falando agora. Tem o espírito do diabo, mas não é dele que estamos falando agora. É o espírito do homem. É o espírito de cada pessoa. Preste atenção nisso. Porque se não houver mudança de espírito, troca de espírito, nem Deus pode agir. Nós vamos ler isso. Nem Deus pode agir. Então, para que nós possamos ver corrente, campanha, voto, propósito, tudo funcionar, tem que ter o quê? Troca de espírito. Tem que ter troca de espírito. Se você entender isso, de repente é isso que falta para muita gente. É isso que está faltando. Tem gente que, agora nós estamos fazendo a vigília, sexta-feira, de 10h30 à meia-noite e 10, que é a corrente das correntes. Então, segunda-feira tem os pastores que têm a unção que Deus tem dado para colocar toda a força e lutar pela vida econômica. Na terça-feira, saúde. Na quarta-feira, espiritual. Quinta, enfim. Cada dia tem uma corrente e tem pastores voltados para aquilo. Na sexta-feira, nós estamos juntando todos eles. 7 vezes mais. A unção de cada corrente juntas na corrente da meia-noite. Que o que não se abriu ainda vai abrir. Não é só problema espiritual, não. O que está amarrado vai desamarrar. Mas tem gente que nem na corrente da meia-noite vai conseguir vencer. Se não trocar o espírito. Olha só. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está... Aqui ele está falando de qual espírito? O espírito do ser humano. O espírito do ser humano. O espírito está pronto. Toda vez que tiver na Bíblia espírito minúsculo, é o espírito do homem ou o espírito do diabo. Espírito maiúsculo é o Espírito Santo. Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu aconselho você, se você não esteve aqui na reunião, quarta-feira que nós estamos falando sobre isso e sobre a palavra, entra lá no YouTube. Entra no YouTube. No final da reunião, deixa o QR Code aí, por favor. Para você acompanhar o que o Espírito Santo falou quarta-feira sobre isso. Não trocar a palavra. E sobre vigiar. Vigiar o quê? Como? Então nós temos mensagens lá falando sobre isso. Se você perdeu isso, vai ser difícil. Você precisa entender o que a palavra de Deus fala sobre isso. Mas aqui o Senhor Jesus então está deixando claro, está dizendo que para a gente não cair em tentação, para o diabo não nos enganar, quando fala tentação, não é só, pensa assim, pecado, adultério, roubo. Não. Tentação, ela vem de muitas formas. Antes do diabo tentar Davi, que você vai ver amanhã, ou pelo Univer, já está até no Univer lá, você já pode até assistir hoje o capítulo de amanhã. Antes do diabo tentar Davi com a Batseba, de tentar ela também, de fazer ela ir lá de dia, ficar lá pelada no terraço dela, sabendo que do terraço do rei dava para ver, e ela de dia, à luz do dia, depois do almoço, ficar pelada tomando banho, que já era para provocar, antes do diabo tentar Davi, ele olhar e desejar, o diabo já tinha tentado ele com outra coisa. Uma fraqueza dele era mulher. Também uma dessas quartas aí a gente explicou sobre isso. Mas ali o diabo tentou, no dia que
que houve guerra e Davi disse assim: não vou para a guerra hoje, vou descansar. Vou descansar. Quer dizer, já lutei muito, já fiz muito, já derrubei o gigante Golias, e muita guerra. Não, agora eu vou descansar. Quer dizer, ele podia descansar, os soldados dele não podiam. Os soldados dele lutaram tantas guerras quantas ele lutou. Sim ou não? Por que só ele ia descansar? Ele era o rei, ele era o cabeça, era o representante de Deus, ele tinha que estar à frente. Mas o diabo tentou Davi: descansa, fique em casa, Deus é com você, Deus é com Israel, vocês nunca perderam uma batalha, vocês nunca foram derrotados, deixa lá o general ir, porque Deus vai dar vitória. Então ele foi tentado, e porque o espírito dele já não estava pronto, ele já não tinha mais aquele espírito de revolta contra as afrontas. Por exemplo, quando o gigante Golias veio desafiar Israel, e Davi ouviu, ele ficou revoltado. O espírito dele estava em dia com Deus, forte. Quem ele pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo? Ele está afrontando o meu Deus, o meu Senhor, porque o exército é dele. Não, eu não aceito isso não. Quer dizer, o espírito dele era um espírito de revolta contra a injustiça, revolta contra a afronta da fé. E ele não aceitou aquilo. E mesmo não sendo guerreiro, ele foi com pedrinhas, ele foi enfrentar o gigante. Deus foi com ele. Porque o espírito dele era um espírito de revolta contra a injustiça e contra afrontas à fé. Está sendo claro? Sim? Então ali, quando houve uma guerra, você vê que ele já não tinha mais o espírito de revolta. Espera aí, quem é esse povo aí? Quem é esse exército, esse rei que vai querer lutar contra o povo de Deus? Todo mundo já sabe que nós servimos um Deus vivo. Quem eles pensam que são? Não, ele já, não se revoltou. Não se revoltou. Vai para a guerra. Pronto, ele já não tinha mais o espírito de revolta. E porque ele ficou ali querendo descansar em tempo de guerra, bispo, qual é o nosso tempo de guerra? É até conquistar uma bênção, até receber o Espírito Santo? Não, o nosso tempo de guerra é até o último suspiro. O dia que você morrer, aí você vai ter uma aposentadoria que você nem imagina. É a eternidade na novo céu. Deus está fazendo um céu novo que o diabo não pisou. Lúcifer conhece o céu existente. Deus está fazendo um outro céu, uma nova Jerusalém que o diabo nunca viu. Só a gente. Amém, pessoal? Lá não vai ter choro, não vai ter lágrima, não tem perturbação. Mas aqui não dá para descansar. E muita gente já se destruiu porque, como Davi, tinha um espírito de revolta quando chegou à igreja. E logo foi para cima da doença, do câncer, da depressão, problema com o filho, partiu para cima. Venceu, recebeu o Espírito Santo. Aí depois de um tempo, não, eu já lutei bastante, eu já jejuei muito, eu já fui muito à igreja. E olha, todo domingo e quarta-feira eu não faltava. Já recebi o Espírito Santo. Então agora, pronto. Perdeu esse espírito de sede das coisas de Deus, sede de buscar a Deus, sede de ouvir a Deus, sede de revolta contra as injustiças do mundo. Vai cair, eu, você, quem quer que seja. Então, a primeira tentação que começou para depois aquela queda, foi essa de já ir perdendo a revolta e se acomodando. Agora eu quero gozar a vida, desfrutar. Pronto, aí o diabo tentou com a mulher, porque o espírito não estava mais pronto. Então a carne prevalece. Quando o nosso espírito está fraco, a carne é o quê? Forte ou fraca? Ela é fraca com respeito a todo tipo de tentação, pecado, problema. A carne é fraca, ela se rende, ela vive rendida aos desejos errados, ao pecado, às ilusões, à dúvida, ao medo, ao desespero, à ansiedade, vontade de brigar, de bater, de agredir, tudo que é desgraça. A carne está rendida, prostrada. A carne representa o coração, representa a nossa natureza humana. Então, o que pode nos fazer vencer
vencer a vontade de matar, de não perdoar, de brigar, enfim, de pecar. É o Espírito pronto. O Espírito Santo. Mas se o Espírito não estiver pronto, nem o Espírito Santo pode impedir. Porque Davi tinha. Você vê que Davi começou a clamar: restitui-me a alegria da salvação. E disse: Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Então esse é o problema de muita gente, de muitas pessoas, que nós vamos resolver agora. Até o aniversário do solo sagrado vai ser resolvido. Então Jesus deixou muito claro: eu preciso estar com o Espírito pronto. Porque se eu não estiver com o Espírito pronto, a carne vai me destruir. Então a carne não muda, mas o Espírito ele pode estar pronto, pode não estar pronto. O Espírito é moldado, e é moldado pela palavra de Deus. Olha só. Não extingais o Espírito. Esse Espírito aqui qual é? Espírito Santo. Então você vê que Deus, 1 Tessalonicenses, vamos filho, 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito, quer dizer que até o Espírito Santo pode ser extinguido. Até o Espírito Santo eu posso tirar, quer dizer, eu tiro. Não extingua, não apague, não tire o Espírito Santo da sua vida. Então até o Espírito Santo eu posso tirar da minha vida. Depende do meu espírito, porque o Espírito Santo não fica ali forçando a barra. Você me quer? Eu estou aqui. Dá toda a tua vida e eu sou toda a vida de Deus em você. Você não quer? Então, cuide da tua vida. Isso é muito forte, gente. E aí você conhece a história de Josué e Caleb, né? Quando saíram lá com Moisés da terra da escravidão do Egito. 10 pragas, viram coisas sobrenaturais. Nem a gente assistindo o filme dá para ter noção real do poder que Deus manifestou para tirar o povo do Egito. Só que quando eles estavam chegando à terra prometida, foram lá os espias, olharam, viram os problemas e começaram a murmurar, reclamar, diz, não dá, não vamos conseguir. Espírito de medo, espírito de dúvida, espírito de covardia, todo tipo de espírito. Josué e Caleb, Deus disse, por que Deus fez Josué e Caleb entrar na terra? Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro, esse espírito aqui é qual? Do homem, o deles. E perseverou em seguir-me. Então os outros ficaram lá com espírito de murmuração, espírito de medo, espírito de dúvida, não dá. Deus falou, Deus é conosco. Deus disse que a terra é nossa. Não dá, é muito problema, é muito gigante, vamos morrer. Espírito de fraqueza, desânimo, murmuração, reclamação, um monte de espírito. Então por que os dois entraram? Houve outro, quer dizer, Deus só pode agir na nossa vida para fazer a obra completa quando em nós há outro espírito, diferente do mundo. Porque o mundo é assim, as pessoas no mundo, qual é o espírito? De egoísmo, do pecado, de dúvida, de medo, murmuração, reclamação, tudo isso aí, que a gente chega na igreja. E eu levarei a terra que entrou, quer dizer, aí é comigo. Você tem outro espírito? Então eu vou fazer o que tem que ser feito, pode ir. O que é trocar de espírito? A palavra espírito na Bíblia está associada à mente, aos pensamentos, às crenças e à disposição de uma pessoa. São exatamente essas coisas, mente, pensamentos, crenças e disposição, que bloqueiam ou permitem a ação de Deus na vida de alguém. Olha só, gente. Poxa, meu Deus, está ficando claro? Quem pode impedir a ação de Deus? O diabo pode? O inferno inteiro pode? O câncer? A depressão? Miséria? Alguém ou alguma coisa pode impedir a ação de Deus? Não. Só
eu na minha vida. Só você na sua vida. Então, se a gente entende que Deus quer que a gente tenha outro espírito, diferente das pessoas aí fora, diferente de quando chegamos. Deus quer que a gente tenha um espírito de fé, de confiança, de revolta contra a injustiça, espírito de determinação, espírito de obediência. Então, e eu sei disso, e então eu faço isso, eu mudo a minha cabeça, eu mudo a minha mente. Então eu estou dizendo, Senhor, o Senhor me deu liberdade, a vida é minha, o Senhor disse que ninguém passa por cima da minha vontade, é livre-arbítrio. Eu pego a minha vontade e entrego para o Senhor. É o que o Senhor quer que eu vou fazer. É como o Senhor quer que eu vou fazer. É o que o Senhor pensa que eu vou pensar. Então você entrega o controle da sua vida para Ele. Pronto. Você muda o espírito e diz, é assim que o Senhor quer? É assim que vai ser. Então Deus pode tomar a sua vida e agir nela. Amém? Quando falamos em troca de espírito, estamos falando em trocar a mente, pensamentos, crenças e disposição ruins pelos pensamentos de Deus. Se o espírito humano está ruim, doente, contrário ao de Deus, o Espírito Santo não pode fluir naquela vida. Mas os espíritos malignos, sim, poderão entrar e influenciá-la. Por isso Deus diz, e porei dentro de vós um espírito. Então, para que a nossa vida mude 100%, todo o plano de Deus, o projeto de Deus se cumpra na nossa vida, tem que haver mudança. Quem põe um espírito novo? Na vida de quem? De quem quer. De quem entende. Espera aí, então o meu espírito é um espírito ruim. É um espírito de reclamação, de murmuração, um espírito de dúvida, espírito que se abate com tudo. Um espírito que Deus não pode agir, que desagrada. Então eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Então começa com uma decisão. Eu não vou ser mais assim, eu não aceito mais isso. Aí você vai, como estamos fazendo agora, meditando na palavra de Deus. Quando você medita da palavra de Deus, você lê a Bíblia, você está bebendo do Espírito. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Então quando você lê a Bíblia, você está bebendo do Espírito da vida. Então o seu espírito é moldado, é transformado. Deus dá um espírito novo através da entrega. E a palavra faz a gente trocar. Porque o mundo ensina assim, ó, esse problema aqui não tem solução. Pode se matar, ou então fique depressivo, baixa a cabeça, ou então curte a vida, porque você vai morrer daqui a pouco, acabou, já era. Mas aí vem a palavra de Deus e diz, não, tudo é possível que crê. Então você troca o que o mundo diz, até a medicina, porque ela vai dentro do natural, do normal, é o que ela entendeu. Graças a Deus pelos médicos. Mas quando sai do natural, entra o espiritual, eles não podem fazer nada. Então também não vou mais ouvir. Está compreendendo, gente? Eu vou ficar com a palavra de Deus. Então você troca também as palavras. Você fica com a palavra de Deus. Você rejeita as palavras de medo, as ameaças. O que o marido fala, não vou mudar nunca. Eu vou te matar, o filho, não adianta, eu não quero Deus, eu quero essa vida, me deixa, não interessa. Você troca essas palavras e fica com a palavra de Deus. Não interessa o que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, o que interessa é o que está escrito. Deus prometeu que é comigo, que tudo é possível, então vai ser possível. Como? Eu não sei, mas vai acontecer. Então isso é trocar espírito, mudar a mente, mudar a cabeça. Paulo falou lá aos Romanos, transformai-vos pela renovação do quê? Da mente. Quer dizer, a transformação de uma vida só acontece quando a mente muda, é renovada. A pessoa para de pensar com a mente humana e pensa com a mente de Deus. Gideão
Nós vamos tomar como exemplo Gideão esses dias. Foi assim que Deus fez com Gideão. Ele sentia revolta pela situação vigente, mas seus medos e dúvidas eram maiores. Ele tinha uma revolta contra a injustiça, mas o medo e a dúvida era maior que a revolta. Então ele tinha um espírito de revolta, mas também tinha um espírito de medo. Não dá para conciliar. Para fazer uma grande obra em sua vida, primeiro Deus teve que trocar seu espírito, o espírito de Gideão. Obedecendo a cada direção de Deus, seu espírito mudou e Gideão se tornou um líder. Primeiro Gideão venceu a si mesmo, somente depois venceu os inimigos de Israel. Você, eu, é isso que tem que acontecer com você primeiro. Vença a si mesmo. Quais pensamentos, crenças, inclinações têm lhe travado? Então pensa aí agora, mediante o que você está ouvindo, pensa aí. O que está travando a minha vida? O que está impedindo Deus de fazer tudo o que Ele quer na minha vida? Pensa. Qual espírito você tem? O que está na tua mente? E o diabo sabe, então ele vai ficar trabalhando. Por exemplo, se ele sabe que o seu filho é sua fraqueza, ou que ele te deixa com raiva, querendo bater e matar, ou que ele deixa você caído, sofrendo de dor pelo que está acontecendo, o diabo vai fazer assim com teu filho. Ele vai agarrar com unhas e dentes. Você vai lutar, você vai fazer corrente, você vai fazer campanha, mas ele vai aguentar tudo que ele puder. Por quê? Porque enquanto ele fizer o filho fazer tudo que ele faz, que te deixa querendo morrer, ou querendo brigar, ele tem o filho e tem você nas mãos. O filho está perdido, você está buscando a Deus. Se ele puxa você, nem filho, nem família, nem marido, nem nada. Ficou claro? Às vezes é a própria pessoa que está piorando o sofrimento do seu familiar. É a própria pessoa. Porque ao mesmo tempo que ela está lutando, fazendo voto, propósito, campanha, mas ela está cedendo às tentações do diabo. Você vê que ela cedia à tentação. Ela ouvia na terapia, não brigue, não resolva nada de cabeça quente. Mas ela não resistia à tentação. Quando ele chegava em casa, falava alguma coisa, ela ia lá e falava duas. E aí chegava e ia só piorando. Quando ela mudou o espírito, não, eu não vou mais fazer assim. Como é que Deus ensina? É assim que vai ser. Ela ficou forte. Parou de ser coitada, vítima. O diabo perdeu o marido. Por quê? Porque não conseguia mais usar o marido, ou para ela brigar, ou para ficar ali, eu sou uma miserável, eu não sou feliz. Quem está entendendo, por favor? É prático, pessoal. As coisas de Deus são práticas. Por isso que Jesus pregava e ensinava. Pregar é contar a história. Olha, foi assim, foi assado. Gideão, ensinar. Nós não vamos contar a história de Gideão agora. Nós vamos ensinar. Coisas que ele tinha, teve que mudar. Então, se eu tiver, eu tenho que mudar. Coisas que ele fez. Bom, se eu fizer, então vai dar certo para mim também. É aplicar na nossa vida o que eles aplicaram, o que funcionou para eles, vai funcionar para nós. Então, qual é o espírito que pode estar travando a ação de Deus na sua vida? Bispo, eu vivo de cabeça baixa, eu saio daqui na fé, aí daqui a pouco eu vejo o problema, eu desanimo de novo, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai conseguir. Você tem que mudar isso. Você tem que dizer não. Você tem que tomar decisão. Não, eu vou. Se Deus está falando que é. Mas é difícil, sim, é difícil, é claro. Mas funciona? Bom, então, nem que seja rastejando. Mas eu vou fazer, eu vou praticar, eu vou mudar, eu vou conseguir. Deus não pede o que a gente não consegue fazer. Então deixa Deus completar tudo que Ele quer na sua vida. Que são coisas grandiosas. Qual espírito você precisa ter para ser uma outra pessoa, ter uma nova vida?
olha só o que diz o texto. O espírito, que espírito é esse aqui? Não, do homem. O espírito abatido faz o quê? Está vendo? Então Deus está dizendo o seguinte, olha, se você tiver o espírito abatido, até seus ossos vão secar, a pessoa fica doente, a alma fica doente, a fé fica doente. Deus está dizendo o seguinte, eu não posso fazer, enquanto você não mudar o espírito, seus ossos, até seus ossos vão ficar abatidos. Não tem como eu intervir, não tem como eu fazer. Muda o espírito. Confia em mim, confia na minha palavra. Troque as palavras que você tem trazido na sua mente pela minha palavra. Na quarta-feira, no que está no YouTube, nós estamos falando sobre isso. É muito forte, é revelação, é muito forte. E só para você entender, poxa vida, olha só. Assim diz o Senhor. Quem está falando? Reprime, quer dizer, segura, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos. Então o diabo trabalha para que a gente tenha esse espírito de vítima e fique ali chorando, e derramando lágrimas. O tempo está passando. E Deus está dizendo, reprima, quer dizer, você, eu. Está acontecendo alguma coisa que é doído de uma bispo, o que está acontecendo comigo é muito dolorido, é muito injusto, bispo, é muito problema, o risco é muito grande, é risco de morte, é de isso, daquilo. Tá. Chorar resolve? Se resolvesse, os hospitais seriam mais milagres que na igreja. Então Deus está dizendo, reprime. Quer dizer, isso vai te levar para o fundo do poço, isso vai te prejudicar, isso vai te destruir ainda mais. Isso vai me impedir de agir na tua vida. Então, começo da troca de espírito. Eu decido. Reprime a tua voz de choro em as lágrimas dos teus olhos. Por quê? Por que ele está dizendo, para de chorar? Por quê? Porque há galardão, quer dizer, há recompensa para o seu trabalho. Diz o Senhor. Quem está dizendo que se você trabalhar na fé, se você não chorar, se você reprimir, se você escolher confiar, crer, lutar, tem esperança para você. Quem está dizendo? Não é o Bispo Macedo, nem a Igreja Universal. Diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. Está falando dos filhos que foram levados como escravos para outros lugares. Eles vão voltar de lá. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus ermos. Então, pare de chorar, reprima as lágrimas, porque há esperança para você. Então, seu filho, sua filha, seu marido, seu casamento, seja lá o que for, tem esperança, vai sair da prisão, vai sair da escravidão, vai sair do cativeiro do inferno e vai voltar para você. Assim diz o Senhor. Então é uma escolha. Se eu escolher, não, mas é que está difícil, então Deus não pode fazer. Mas se eu escolher, não, por mais difícil que seja, eu vou reprimir, eu vou lutar, eu vou mudar o meu espírito, eu vou confiar nessa palavra, eu não vou me entregar mais ao que eu estava me entregando. Então, por mais impossível que seja, Deus vai trazer a vitória para você. Olha só, poxa vida, meu Deus, ajuda. Aí Deus, para encerrar, ele faz uma pergunta ao povo na hora da guerra. Se disseres no teu coração. Fique de pé, por favor. É muito forte. Está entendendo até aqui? Deus está falando para o povo, se você disser no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu. Esse problema é maior do que eu, essa dívida é maior que eu possa pagar, esse problema com o filho é maior do que eu possa resolver. Como? Olha aí, como as poderia lançar fora? Então, nós temos dito que o como é de quem? Como vai acontecer, o problema é de Deus, porque é Ele que executa. O meu problema é trocar espírito, é dar a Deus o que Ele espera de mim, para Ele vir fazer
como Ele quiser, mas trazer o resultado de uma vida nova. Como? Olha a resposta de Deus. Delas, das nações, dos inimigos, não tenhas. Deus não explicou o que ia fazer. Se você perguntar no seu coração, como é que eu vou fazer para derrotar um problema maior do que eu? Qual é a orientação? Não é, vou fazer assim, assim, assado. Não, não tenha temor. Espírito de medo, de temor, não. Paulo disse, não recebemos espírito de medo, de covardia, de temor. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Quer dizer, lembrar, cabeça, mente. O diabo quer me fazer lembrar do problema, do que fizeram comigo. Eu tenho que esquecer tudo e me lembrar. Deus é comigo. Lembrar dos testemunhos. Testemunhos que você mesmo já tem. Se você não tem testemunho ainda, dos testemunhos que têm sido mostrados todos os dias. Lembra o que Deus fez no passado, lembra o que Ele está fazendo agora. Porque Ele vai fazer na sua vida. Lembra das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas e mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. É muito forte. Como? Não interessa. Não tenha medo. Lembra do que eu já fiz, porque eu vou fazer de novo. Então, nós vamos encerrar a reunião nessa oração. Sim, é uma decisão. Uma decisão. Eu creio que o Espírito Santo já falou, bispo, eu entendi. Eu tenho um espírito fraco, eu tenho um espírito de desânimo, eu tenho isso, de medo. Agora, eu vou sair daqui e não vou aceitar, vou lutar contra ele, não vou aceitar mais isso na minha vida. É uma decisão. E você vai sair daqui na certeza que vai arrebentar. Amém? Ficou claro?